Fala pessoal, boa noite, dia 28 de setembro de 2020. Vamos falar sobre o fechamento do mercado nesta segunda-feira, dia de queda do Ibovespa. Lembrando a você, na sexta-feira eu não publiquei o vídeo de fechamento, mas publiquei muita informação no Telegram. Tá aqui o endereço, ó, t.me/averaTrading, link também na descrição desse vídeo. E vou mostrar para você, tá aqui, ó, publico várias informações, estudos que eu faço para mim e aí organizo aqui. No caso do Telegram aqui não é uma área de bate-papo, né? É só para eu publicar os gráficos, informações aí que possam ser úteis para você no seu processo de tomada de decisão. Publiquei aquele mapa do Ibovespa com 77 ações, informações sobre essas 77 ações, as variações, né, semanal, mensal, nos últimos 12 meses. Também publiquei o mapa de Small Cap, também tem os mapas que eu apresento, as médias móveis, IFR, tudo lá, variação no ano, na semana, tudo aqui no meu Telegram. Você vai lá, se cadastra, também tem um resumo aqui, ó, esse mapa de candles aqui, onde você pode ver a variação aí das principais ações, depois do fechamento do mercado, né? Eu estou publicando esse tipo de informação, destaques do dia e por aí vai. Então, tudo disponível no Telegram. Convido você, se você ainda não tem, instala aí no seu smartphone o Telegram, o aplicativo do Telegram, se inscreve no meu canal e aí você fica informado também, além aqui do canal de fechamento, aqui do canal no YouTube, né, sobre o fechamento do mercado. Vamos falar sobre o mercado hoje. Primeiro eu quero lembrar você o seguinte, sobre correlação. Eu já comentei sobre isso aqui no outro vídeo, não vou me estender muito. Isso daqui é um gráfico que apresenta a correlação de 153 ativos com o Ibovespa. Você repara, e eu vou destacar aqui para você, você acredita em mim, se você não tiver, é difícil visualizar aqui na tela, né, por causa da letra muito pequena, mas eu destaquei aqui os detalhes aqui. Ações que têm uma correlação positiva com o Ibovespa, isso quer dizer o quê? O Ibovespa sobe, a ação também sobe, costuma subir, isso não é exato, né? Isso aí é dentro de um determinado intervalo. Então a gente vê os bancos, Bradesco aparece, a Itaúsa, Banco do Brasil, Santander, Itube 4, também a BR Distribuidora, a ação da Petrobras. Quando você sabe que os bancos têm a maior participação no Ibovespa, né? O maior peso no Ibovespa, mais de 25% do Ibovespa, do peso do Ibovespa, esse peso é referente aos bancos. Também aparece aqui, ó, BTG Pactual, outro banco, CPLE6, a Petrobras preferencial e ordinária, já comentei, elétrica aqui a CEMIG 4 aparece, Cirela, MRV, BRMOL e Ultrapar. Essas são as ações que têm uma correlação, são as ações com a correlação mais positiva, vamos dizer assim, mais próxima de 1 em relação ao Ibovespa. E no caso, a gente tem poucas ações aqui com uma correlação negativa. Eu só identifiquei, eu calculei essa correlação aqui a partir de abril de 2020 para tirar aquele grande, vamos dizer assim, a grande queda do Ibovespa durante a crise da Covid, e só identifiquei a Suzana aqui com uma correlação negativa, mas não chega nem próximo aí a menos 0,5, tá? Então, um exemplo aí só para você saber. E por que eu estou falando isso? Isso é importante porque, não, eu quero saber sobre a ação. Eu não quero saber o que vai acontecer com o Ibovespa. O Ibovespa é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então, o que a gente vê é difícil num dia como hoje, um dia de queda, você vê alguma ação, claro que vai ter ação que vai fechar em alta, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas a maioria das ações, principalmente aquelas que têm representatividade aí no índice, elas vão para baixo, né? E o dia até ainda não foi pior. Deixa eu aqui, ó, vou até consultar aqui agora, aqui rapidamente, você não vai ver. Itube 4, que é a ação aí, o banco aí com maior peso no Ibovespa, não fechou fechou com uma leve queda, né? Fechando com uma leve queda, não foi uma forte queda, os bancos até se seguraram, a gente vai ver daqui a pouco. Então isso eu queria mostrar para vocês. Pessoal, sempre lembrando, o objetivo aqui é informativo, educacional, não se trata de recomendação de compra ou venda. Tá? Invista em conhecimento, a ideia aqui não é falar qual é a ação que vai subir, o que vai cair, qual é a boa, não é essa.
E também reforçando, o que a gente está fazendo aqui? A gente está gerando dados de entrada para o seu processo de tomada de decisão. Você tem um processo que no final você vai tomar uma decisão. E você está buscando aqui, através desse vídeo e outros canais, como eu mostrei para você, do Telegram, informações que possam te ajudar, que possam servir de dados de entrada para o seu processo. E aí eu recebi um e-mail do Luiz Fernando, agradecer ao Luiz Fernando, muito obrigado, com comentários, né, sobre esse trabalho que a gente está fazendo, e resolvi agregar aqui um pouquinho, apesar é um vídeo de fechamento, mas para fortalecer, enfatizar o nosso objetivo. O que é o objetivo desse vídeo? Contextualizar, dizer o que está acontecendo, como é que está o Ibovespa, como é que está o S&P 500, o que a gente está vendo. Tem um pouquinho de subjetividade, mas pouquinho mesmo, porque a ideia é mostrar para você o quê? Referências, falar para você, o volume hoje foi baixo. Por que o volume foi baixo? Porque a gente tem o volume médio aqui, a gente apresenta o volume médio e também pontos de atenção. Esse é o objetivo desse vídeo. A tomada de decisão é sua. O processo é seu, não terceirize a tomada de decisão. Então vamos ver aí como é que foi o mercado nesta segunda-feira. Falando de mercado, vamos fazer o seguinte, como eu não apresentei um vídeo de fechamento na sexta-feira, vou mostrar para você aqui o gráfico do Ibovespa dolarizado, que eu publiquei hoje mais cedo também lá no Telegram. Olha aqui o Ibovespa dolarizado como está. Ele ficou trabalhando aqui durante um tempo aqui, brigando nessa zona aqui que eu chamo zona de confusão, essa zona de briga aqui. Não conseguiu fechar e acima de 20.270 pontos, isso dolarizado, né? O Ibovespa dolarizado. E agora a gente fica na expectativa se ele pode corrigir até a faixa de 15.650 pontos, que foi uma antiga resistência, a gente olhando aqui para o passado. Deixa eu destacar aqui para você, para ficar melhor para visualizar. Uma antiga resistência, estou vendo aqui um gráfico semanal, tá? Que pode funcionar agora como um suporte. Vamos acompanhar aí o desenrolar, né, a evolução do Ibovespa dolarizado. Também mostro para você o gráfico do S&P 500, principal índice da Bolsa norte-americana, rompeu uma linha de tendência de baixa, hoje com uma alta superior a 1,5% nessa segunda-feira. Poderia ajudar o mercado brasileiro, mas não foi o que a gente viu, né? Aí tem os problemas internos, os problemas do Brasil, né? A Bolsa Brasileira hoje fechando em queda, mas a Bolsa lá, o S&P 500 em alta, com uma alta lá superior a 1,5%, em torno de 1,60%. Então, essa é a situação. O que a gente fez aqui? A gente está mostrando o contexto, o que está acontecendo. Tem a questão da reforma tributária também, que a gente tem que lembrar. Então, estamos olhando para o Ibovespa, né, o principal índice da Bolsa Brasileira. E agora vamos ver os setores, como é que foram qual foi o setor de destaque hoje, considerando o universo de 153 ações. Então, olhando aqui por setor, ó, a gente mostra o seguinte, o setor hoje de destaque foi o tecnologia da informação. Aqui é um gráfico variação do dia por variação da semana, então vai dar linear aqui, porque a variação da semana aqui é igual a do dia, né? A gente está começando a semana agora, mas você vê que o setor de tecnologia da informação foi o setor aí positivo aí, né? Hoje, destaque para a ação da Positivo, POSI 3 com uma alta de 6,7%, depois a Local Web com uma alta de 0,4%. A TOTUS, que faz parte do Ibovespa, fechou com queda de 3,5%, mas a alta aí da Positivo, que é uma ação que faz parte do índice de Small Cap, ela puxou o setor, porque eu estou considerando aqui todas as ações com o mesmo peso. Vê que o setor financeiro, comparado com os outros setores que tiveram desempenho abaixo do Ibovespa, exemplo, exploração de imóveis, utilidade pública, consumo, petróleo e gás, saúde, construção civil, você vê que o setor financeiro foi até bem hoje, né? Uma queda aí em torno de 1%, um pouco acima de 1%, né, a queda. Materiais básicos também, segurando materiais básicos. Provavelmente esse setor aqui, se tivesse hoje tido uma queda maior, obviamente teria puxado, principalmente o financeiro, que tem um peso alto aí no Ibovespa, um peso em torno de 27%, 26%. Então aqui a gente vê o desempenho por setor, as ações que foram destaques aqui do setor, né, destaque de hoje, que teve alta hoje, né, o setor de tecnologia da informação. Outra informação para você aqui, eu sempre estou apresentando alguns estudos, buscando desenvolver algumas facilidades, né, que nos ajudem a identificar o que a gente pode olhar, gerar
identificar, ajudar na elaboração, melhor dizendo, na elaboração de perguntas. Gosto muito daquela frase do canal Futura, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Então, de um universo de 153 ações, que setor apresenta mais ações acima da média de 21 períodos? São as ações que o valor de fechamento está acima da média de 21 períodos. Você vê aqui que é o setor de materiais básicos, né? Que é composto aí pela siderurgia, Vale, está aqui esse setor aí em torno de 50% das ações acima da média de 21. Os outros setores a maioria das ações estão abaixo da média de 21, essa barra cinza aqui, ó. Tem poucas ações acima da média de 21. Então é mais uma maneira da gente visualizar, eu já expliquei em outros vídeos aí por que a gente trabalha com a média de 21, né? É uma referência para a gente. Se o preço está abaixo da média de 21 pontos, pode ser uma referência de 21 períodos, pode ser uma referência que a gente pode utilizar para ver que o mercado, está mais para uma tendência de baixa, mais para um viés de baixa do que de alta. Isso a gente está olhando o todo, não estamos olhando uma ação. Estamos olhando o todo. E falando dos índices, hoje o índice de small cap fechou hoje com uma queda de 2,33%, o Ibovespa com uma queda de 2,41%. No mês, o Ibovespa registra uma queda de 4,73%, isso no mês, enquanto o índice de small cap registra uma queda de 5,39%. Falando do Ibovespa, o movimento do Ibovespa nos últimos 5 pregões, você vê que hoje ele fechou com uma queda de 2,41%, cotado a 94.666 pontos. Aqui você vê o destaque aí dos últimos 5 pregões, os candles, né? Os 5 últimos candles estão aqui, né? Você vê que foi um dia aí de uma bela queda, né? Uma bela queda do índice, fechando aí praticamente aí na mínima do dia. Vamos olhar aqui agora no outro detalhe. Deixa eu passar para cá. Vamos lá. Oscilação, um dia de forte oscilação, 3.943 pontos de oscilação, bem acima do que a gente vem acompanhando aí nos outros pregões, né? Você vê que em pregões anteriores, aí lá do dia 21 de setembro, a oscilação chegou próxima de 2.500, hoje foi uma oscilação de 3.940 pontos, né? E um outro detalhe, eu acompanho o índice futuro, um volume forte hoje no índice futuro, um volume forte, pode ser institucionais protegendo carteira, é briga de tubarão. Às vezes eu escuto as pessoas falando assim, não, tem dias sim, tudo bem, o tubarão está jogando o preço para baixo, porque aí o sardinha é estopado, né? São gírias do mercado, né? E aí o sardinha é estopado, então a gente não pode entrar nessa. Agora, hoje para mim foi briga de tubarão com tubarão, pelo volume negociado que foi, do índice futuro foi de tubarão para tubarão, e a gente pode até ver, para sair dessa coisa abstrata, para você poder visualizar o que eu estou comentando, eu vou abrir aqui agora o gráfico do índice futuro. Está aqui o gráfico do índice futuro, o gráfico diário. Vou até apagar algumas linhas aqui para não confundir, para ficar mais simples, tá? Então a gente vê o seguinte, ó. Olha o volume hoje do índice futuro. Está aqui o volume dele hoje. Um volume aí de 265 mil contratos. Estou gravando esse vídeo aqui, ainda não finalizou o pregão, né, do mercado futuro. O pregão fecha às 18 horas, finaliza às 18 horas. Olha o volume bem acima da média, do volume médio. É um ponto aí de atenção para a gente, né? A gente acompanhar aí o índice futuro, olhando o índice futuro e tendo uma visão do todo do mercado. Outra coisa também a gente observa, ó, que nesse movimento que ele fez aqui, ó, ele trabalhou acima da média de 21. Agora ele está abaixo da média de 21. Por isso que eu falei que é uma referência para a gente. Da mesma forma, os mapas que eu publico, e por isso que eu faço os mapas com relação à média de 21, também média de 200 períodos. Vamos seguir aqui agora, ó. Vamos ver o volume médio do Ibovespa, o volume médio e o médio diário, o volume diário do Ibovespa nessa segunda-feira. Você vê que em setembro o volume médio diário é de 20,4 bilhões de reais, só que hoje o Ibovespa, diferente da sexta-feira, né, ele fechou com uma alta, um volume aqui acima do volume médio diário, um volume de 22,8 bilhões de reais, enquanto que o volume médio está em 20 bilhões e 600 milhões de reais.
Então, um volume aí acima da média, uma queda com aumento aí de volume, com destaque no volume. Isso é o quê? Isso aí a gente... então agora eu já sei o que vai acontecer. Não, é para a gente ter referência, para a gente ter ideia do que está acontecendo. Não é uma queda com volume fraco, então é um ponto de atenção para a gente. Falando aqui um resumo do Ibovespa, a gente já viu a oscilação, um dia classificado como forte. Das 77 ações que fazem parte do Ibovespa, apenas 5 ações fecharam em alta. Também já falamos da oscilação do índice no ano aí com uma queda de 18,14%. Em outros vídeos eu tenho comentado nesse gráfico de linha aqui bem simples, sem complicar. A ideia aqui sempre é criar facilidade. A gente vê bem claro já há um tempo aqui o Ibovespa nessa tendência de baixa, né? Fazendo esse movimento, e a expectativa é que de repente o próximo objetivo dele seja esse nível aqui. Se eu não me engano, a gente vai ver daqui a pouco no detalhe, é em torno aqui de 93 mil pontos, tá? Então daqui a pouco a gente dá uma olhada nesse ponto aqui. Outro detalhe também, a gente vê aqui, ó, a abertura em 97 mil pontos, chegou a registrar uma máxima em 98.314 pontos, e aí a partir daí recuou, atingindo a mínima em 94.371 e fechando a 94.666 pontos. Um pouco acima, 300 pontos aí acima. O fechamento foi 300 pontos acima da mínima do dia. Para amanhã, suporte, primeiro suporte em 93.250, isso calculado pela técnica do pivô, aqui é um suporte calculado, já comentei, livro do Kaufman, e a resistência, a primeira resistência em 97.200. Esse ponto aqui eu venho comentando, 93.300, que foi a máxima de hoje, na verdade vem falando de 98.200, a faixa de 98.200, é um ponto de briga, né? Ok, pessoal? Vamos seguir aqui. Só para ajustar para você aqui, ó, aqui o candle de hoje, né? O candle tem um pavio aqui, a mínima do dia, a gente já viu que o fechamento foi 300 pontos, aí 310 pontos acima aí da mínima do dia. Falando do movimento no gráfico de 5 minutos, a gente vê o índice, ele abre, quase na primeira hora do pregão aí com uma alta acima de 98 mil pontos. Quando abre o mercado americano, norte-americano, ele tem uma tendência de baixa, um dia todo aí de tendência de baixa, né? Uma tendência bem definida aí, tendência de queda, atinge aqui os 94.500 pontos e fecha próximo aí dos 94.500 pontos, né? Esse fechamento aí. Vamos ver como vai ser o pregão amanhã. Depois vamos continuar aqui, outras informações, falando dos setores. A gente vê os setores aqui, ó, commodity matéria-prima, queda de 1,75%, varejo e consumo, queda de 3,52%. Os bancos, a gente comentou, né? O dia não foi pior por causa dos bancos. Os bancos aí com uma queda de 0,05%. Olha as construtoras, queda de 4,51%. Elétricas com queda de 2,59%. Destaque de volume no dia, IRB com uma alta de 0,84%. IRB que está brigando para romper os R$ 7,50. Tem ponto de briga ali, né? Depois a gente vê Bradesco com uma queda de 0,30%. Vamos ver esse ponto de briga aí em IRB. Vamos colocar aqui o gráfico rapidamente aqui. IRB 3. Está aqui, ó. A gente já vem traçando essas linhas já há um tempo, né? Antigo suporte, né? Que foi rompido, que parece que agora está funcionando como uma resistência, né? Está aqui, ó. Antigo suporte, 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 funcionando como uma resistência aí de IRB. Também a gente pode ver também pelo movimento das opções. Aumento de volume nos últimos pregões, nos 4 últimos pregões, mas encontrou uma barreira aí nos R$ 7,50. A IRB, que no ano registra uma queda de 79%, hoje fechou com queda, com alta de 0,84%. Aproveitando que a gente está olhando aqui o gráfico, vamos ver até o gráfico do Ibovespa aqui, ó, para a gente ver os detalhes aqui. O Ibovespa, que trabalhando já um tempo abaixo dos 98.200 pontos, 98.400, tinha um ponto aqui, ó, 97.400 que a gente marcou, e agora a gente fica na expectativa do índice nos próximos pregões buscar o 93.200 e torcer para que ele segure aí nos 93.200 e não ocorra uma correção mais forte, né? A gente até marcou aqui também, ó, nesse gráfico, os níveis de Fibonacci. Quais são os possíveis níveis de correção do Ibovespa? Lembrando aí até o título aí do nosso vídeo. A gente vê aqui, ó, primeiro, suporte, uma linha, um ponto, né, de briga em 93.200, olhando para o passado, está aqui, e os níveis de Fibonacci, né, possíveis níveis de Fibonacci
dessa mínima em 61.800 até a máxima de 105.900 pontos. Quais são os possíveis níveis de correção? Esquecem aqui esse percentual, tá? Não, ignora esse percentual aqui. 89.000 pontos seria uma correção de 38,2% desse movimento de alta aqui, depois aí da crise da Covid. 83.800, um outro ponto de correção também, que corresponde a 50% de correção desse movimento de alta, e os 61,8% de correção desse movimento de alta, que representa aí a faixa de 98.600 pontos, um ponto de briga aqui, ó, funcionou aí como um baita suporte aí pro Ibovespa, seria um outro nível, um possível nível aí de correção para o Ibovespa. Ok, pessoal? Vamos seguir aqui. A gente viu o gráfico de IRB, a gente pode ver também, aproveitando aqui rapidamente, ver o gráfico de Itaú, Itube 4, ó, a Itaú, que chegou a trabalhar acima dos R$ 23,45, mas fechou abaixo, hoje com uma queda de 0,04%. A gente pode ver também ações do Bradesco. Repara que Itaú, aqui até um detalhe, trabalhando abaixo da média móvel de 21 períodos. Por isso aqueles mapas que eu elaboro e compartilho com você para facilitar a nossa vida, para a gente ver ali os desvios, ter referências. Você observa que a distância também que eu apresento ali entre o fechamento e a média móvel, ela trabalha entre menos 15% a mais 15%, né? Isso é uma referência para a gente também. Vamos lá, vamos ver aqui Bradesco também, ó, uma ação com volume alto negociado, né, no dia, chegou a negociar acima de R$ 20,30, não conseguiu, volume acima da média, fechando com uma queda de 0,30%. Aproveitando, ver ações da Petrobras, a Petrobras aí fechou abaixo dos R$ 19,80, em R$ 19,63, com uma queda hoje de 2,48%. Você pode ver aqui, ó, eu registro aqui no ano, registrando uma queda de 34,96%. Esse valor aqui, 8,25% é a distância entre o fechamento de hoje e a média móvel de 21 períodos. A razão, né, entre o fechamento e a média móvel de 21 períodos, que está menos 8,25%. Ok? Então, agora seguindo aqui, a gente pode ver os destaques do dia. Destaques do dia, Embraer 3, com uma alta de 3,92%. Santander com a alta de 2%, IRB 0,84%, Banco do Brasil 0,69%, Gerdau alta de 0,15%. Destaque negativo do dia, setor educacional, né, Educ com uma queda de 5,35%, Intermédica queda de 5,20%, Minerva queda de 5%, Ultrapar queda de 5% e MRV queda de 4,85%. Destaque de volume, Santos Brasil, STBP3, o volume foi 255% acima do volume médio, BRPR, né, com volume 209% acima do volume médio, e Embraer, que a gente viu que foi um dos destaques de alta hoje do dia, 3,92% de alta, hoje ela com volume 132% acima do volume médio. Então aqui mais uma informação, referência para quê? Aí você tem que pegar, deixa eu ver o gráfico da Santos Brasil, o que está acontecendo? Olha um detalhe aqui, eu vou até mostrar aqui para você, STBP3, que eu vi durante o dia, ela bateu hoje aos R$ 4,00 aqui, com volume forte aí nos últimos 3 pregões, volume acima da média e em queda, né? Olha a distância dela hoje em relação ao fechamento de hoje, em relação à média de 21 períodos, é uma distância, uma razão de menos 17,60%. Hoje ela fechou com uma queda de 4,27%. Está aí o gráfico da Santos, né, Brasil, aí, Porto, né, STBP3. Vamos seguir aqui com outras informações. Aqui a informação que eu acabei de falar, comentar com você. Você vê ela com uma queda, a STBP3, com uma distância entre o fechamento e a média de 21 períodos de menos 18%. A ação que está mais distante, mais positiva, né, em relação à média de 21, isso aí, ó, IRB, está com 9%, de um universo de 153 ações, é a ação que está mais distante aí da média móvel de 21 períodos, mais distante, uma distância positiva, acima da média móvel de 21 períodos. Depois vem a TASA 4, Taurus Armas, 8%, a Lecan, né, Louca América, com 8% também.
Tudo isso, gente, é referência. E para terminar, eu lembro a você que, acabando de gravar esse vídeo aqui, eu vou estar publicando lá no canal esses mapas aqui, os mapas das médias, tá? E mapa de FR, um resumo aí para você poder ver e servir de dado de entrada aí para o seu processo, para você identificar o que está acontecendo, o que chama mais atenção. Por isso que eu falo sobre a referência, né? Você contextualizar, né? Pô, tem mais ação acima da média ou abaixo da média e outras informações. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso é muito importante. Compartilhe com os amigos e até a próxima.